Você tá nervosa pro clássico. Ai, parou! Não Tem isso, você Pedro? também, hein? Tem. Ai, Você no lugar mano. dela ficaria nervoso também? Ficaria. Mas calma, sua hora tá chegando, é sábado. Principalmente com o último Cara, episódio, você tá se né? achando, né? Viu as possibilidades dele? É, tem muita gente lá, né? E eu só queria um pontinho. Cara, Só um pontinho. Não, aí Bruno Henrique é poupado, entra Luiz Araújo. Que tá jogando nada também. que dia é hoje aí do teu telefone? Hoje é dia 12, aniversário de Vini Casagrande. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades antes do Clássico Carioca. Tem Mengão enfrentando o Botafogo, a imprensa segue ali toda empolgada para esse grande jogo. Inclusive o Vini Casagrande trouxe informações de bastidores, tem notícias, a provável escalação também de Flamengo e Botafogo. O Mengão vai com algumas surpresas ali colocadas pelo técnico Felipe Luiz. Isso é legal porque o Flamengo vai revezando, faz ali um time um pouco alternativo. Deve ir com Arrascaeta e De La Cruz nesse jogo, porém, já no confronto contra o Vasco, deve poupar esses dois atletas. E assim o Flamengo vai se revezando em busca do título carioca e também de chegar firme e forte nas competições mais importantes. Esse clássico tem tudo para ser um grande jogo. Vamos acompanhar as últimas informações a partir de agora. O link do SBT Esportes estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Eu tô mais alta hoje ou o nosso enquadramento tá diferente? Tá alguma coisa diferente, não? Acho que não. Eu tô mais alta, não? Não Acho que sei. você tá nervosa pro clássico. Ai, parou! Não Tem me isso, você Pedro? também, hein? Tem. Ai, Você no pô, lugar mano. dela ficaria nervoso também? Ficaria. Mas calma, sua hora tá chegando, é sábado. Principalmente com o último Cara, episódio, você tá se né? achando, né? Ele tá se Hoje é meu achando, né? aniversário, deixa eu me achar, E Fernandinho. o último episódio da Exatamente. série foi ruim pra ela, entendeu? E os penúltimos? Ah, Olha aí, fala comigo, qual é a escalação do meu fogão Do Vini fogão, Casagrande? o provável Botafogo pra pegar o Flamengo daqui a pouco. John, bom. Vitinho, Danilo Barbosa. Bate palma! Ele bate te palma, ouviu, todo ei! mundo batendo palma, pessoal aí do Twitter, todo mundo. Danilo na zaga? Danilo na Palmas pra zaga. ele. Ao lado de Alexander Barbosa Maravilha. e Alex Telles na lateral. Perfeito. Aí o meio de campo que eu considero uma novidade. Sim. O Gregory, o Marlon, junto com o Alan. Ou seja, 3 volantes. E a trinca ofensiva seria Matheus Martins, Igor e Savarino. Muito bem, um Botafogo aí, já Pelo vamos... menos esse foi o que já ele vamos- ensaiou, Tu já- entendeu? Você tem o Flamengo também? O Flamengo Não, tem. vamos passar o problema ali pro do Flamengo é Botafogo. que não dá pra eu cravar porque a preleção vai acontecer no Maracanã. Isso é verdade, tá? O próprio Flamengo divulgou Mas a vamos dar uma programação. intenção daqui a pouco Tá. mesmo o que você acha que é. Olhando esse Botafogo aí, Pedrosa, um bom time, né? Um bom time. A gente faz o retoque aí do Danilo, que a gente tanto pediu aqui, já tem tantos jogos do Danilo para jogos assim super especiais, como um clássico com o Flamengo. Precisa ser o Danilo, esse zagueiro aí. E aí a gente tem um meio de campo, vamos gastar mais tempo debatendo isso, porque o Danilo já debateu. Um meio de campo bem diferente do que a gente já viu. Aí é um Gregory, provavelmente como um 5, aí o primeiro volante. O Marlon como um 8, segundo volante, que é o que a gente vê. E o Alan sendo uma trinca de 3 volantes. Você gosta, Pedrosa? Olha, Fernanda, eu tô curioso pra ver, mas eu acho até que o Botafogo, quem sabe, pode utilizar uma formação diferente. Ele pode utilizar o Savarino como meia e o Matheus Martins e o Igor Jesus como atacante. Então ele utilizaria o Savarino mais por dentro, construindo, e aí ele teria uma trinca de volantes, com o Alan, com o Marlon Freitas e o Gregory como primeiro volante. Eu acho que faz muito mais sentido do que o Alan virar meia. Acho que a Mas característica... você não acha que eles... Quando eu falo meia, eu acho 3 volantes. 3 volantes aqui e o Savarino flutuando aqui. Porque entendeu? essa mobilidade é muito comum do Savarino, né? Como o cara que vai armar essas jogadas. E como você não tem o Arthur, que tá machucado, e não vai ter o ponta direita de ofício, você utiliza o Savarino construindo um pouco mais por dentro, utiliza o Matheus Martins um pouco mais ali pela ponta esquerda, mas também aproximando do Igor Jesus, e é um Botafogo que vai ter um pouco mais de consistência no meio campo, que é um ponto forte do Flamengo. Hoje joga o Arrascaeta, precisa ter muito cuidado com esse atleta. Então, assim, eu entendo que a gente vai só entender se é um 4-3-3 ou se é um 4-4-2 ou se é um 4-3-2-1 lá na hora do jogo, e aí tem que saber o que o Carlos Leiria tá pensando. Eu acho que deve ser um 4-4-2. Eu tô contigo aí nesse pensamento que vão ser 3 volantes mesmo, de ofício, eu acredito que sim. E o Savarino sendo esse cara com muita mobilidade, porque ele já é assim, né? Ele já era assim. E talvez você tendo o Alan ali ao lado do Marlon, você dá essa super liberdade pro Savarino
dele tá caindo, dele costurar por dentro, dele chegar próximo dos outros atacantes, e o Matheus e o Igor como uma linha de frente, mas o Savarino sendo esse cara de trocas e tal. Eu acredito que vai ser por aí. Não vimos ainda nenhum treino, não sabemos como é que foi um desenho do Carlos Leiria, qual foi o pedido do treinador. Esse é um drone do Vene. Em relação à escalação, ela chega nua e crua pra gente. E a gente tem que entender, assim, taticamente, o que pode acontecer pelas características dos jogadores envolvidos, que a gente já conhece. Eu também acho que vai por aí, Pedrosa, pelo que você falou. 3 volantes e aí a gente tem um Savarino com muita mobilidade. A gente viu, Vene, no jogo com a Supercopa, um Savarino com muita dificuldade. Não só com esse jogo, com todos os outros jogos. A gente entendia a falta que ele sentia do Almada, e olha, imagina, quem é que não ia sentir falta do Thiago Almada? Sim. Mas, sobretudo, parecia que tinha um buraco ali no meio de campo que ninguém conseguia preencher. Eu acho que o Alan e o Marlon juntos ali podem ser esses ocupadores de espaço, ainda mais o Marlon, que é um cara que volta e meia pisa na grande área, aparece, ou tem um lançamento com um passe muito longo, com muita precisão, e a gente tem um Savarino mais livre, Vene Casagrande. Eu acho que o que a gente tem hoje de peça, essa é a melhor solução. Sobretudo se a gente for olhar para o setor defensivo, porque a gente brinca aqui, porque para mim esse é um acerto, você colocar o Danilo Barbosa para fazer essa função. Eu entendo que tem zagueiros ali, mas para esse tipo de jogo, para pressão, enfim, um clássico, eu acho que o acerto é esse. O Danilo Barbosa na zaga. No meio de campo, eu confesso que me chamou a atenção. Eu não esperava essa trinca de meio campo, mas, obviamente, ele deve estar estudando o adversário, que no caso vai ter o retorno do Arrascaeta e também do De La Cruz. De repente, ele está querendo segurar um pouco mais o meio de campo do Flamengo, ter mais a posse de bola e ganhar do meio de campo do Flamengo. Em relação ao Savarino, é óbvio que, querendo ou não, ele vai ser sobrecarregado, porque antes ele tinha o Thiago Almada e também o Luiz Henrique para ajudá-lo no setor ofensivo. Só que agora, entre aspas, ele está sozinho. Talvez com a ajuda do Igor Jesus, esse entrosamento também, mas de fato o Savarino, por exemplo, no jogo contra o Fluminense, ele ficou mais livre e ele se destacou. No jogo contra o Flamengo pela Supercopa do Brasil, ele não ficou tão livre, ele não conseguiu se destacar porque ele está sozinho no setor ofensivo do Botafogo. A ver qual será o posicionamento. Eu não consigo cravar qual vai ser o esquema dele. Perfeito. Eu não consigo cravar isso. Eu estou curioso para ver como que ele vai montar esse meio de campo para pegar o Flamengo. Eu acho que não tem nada muito mirabolante, não. E a gente viu, quando tinha o Arthur ali, e quando depois vem o menino Lobato, que aliás essa é uma outra opção para ele, né, Pedrosa, se tiver que fazer um retoque durante o jogo, é colocar o menino Lobato ali pelo lado direito, aí você tem o Matheus caindo pela esquerda e o Igor lá mais centralizado. Essa escolha não deu certo pro Savarino, não deu certo pro coletivo, pra parte do meio de campo. Eu sempre fiquei achando que tinha uma lacuna ali. Eu acho que é um retoque bacana, porque eu gosto, sabe de quê, Pedrosa? Eu gosto da tentativa. Porque se um negócio não tá dando certo e você insiste, eu acho que tentar mudar já é um bom sinal, na minha opinião. Porque é o que temos, hein, Pedrosa? É o que temos. Claro, e eu acho que a mudança vem muito por conta do adversário. Você não pode perder o meio-campo pro Flamengo, senão ele vai te engolir com a posse de bola, ele vai te engolir com a qualidade dos seus jogadores. E é lógico, eu não sei nem se dá pra dizer que deu certo ou não, que o Savarino sentiu falta do Almada ou não. Óbvio que o Almada faz muita falta. O problema é que o Botafogo tem um técnico que ele não é técnico, gente. Então, assim, não tem nem como falar, esse posicionamento deu certo, esse posicionamento deu errado. Eu acho que hoje o Botafogo vai muito no intuito também de, com todo respeito ao Botafogo, por toda a situação no momento, é não perder, cara. É não perder pro Flamengo e por conta da situação do Botafogo. Pelo Botafogo não ter um técnico. Os jogadores vão entrar em campo para vencer, como eles conseguiram vencer o Fluminense também. O ponto é, hoje, a situação que o Botafogo se encontra em relação ao planejamento, em relação a avanço tático, a avanço técnico também, é uma situação atrás do Flamengo. Então o Flamengo entra, na minha visão, como favorito para essa partida. A tentativa de você ter um meio-campo de 3 volantes que jogam e tem qualidade para jogar, como o Gregor, o Marlon Freitas e o Alan, é muito para você ter esse controle de meio-campo e ter uma marcação mais pegada justamente nesse setor. Até porque o Botafogo ainda vai ter a válvula de escape do Matheus Martins, que corre muito bem. O Savarino, ele tem velocidade? Tem, mas ele não é um jogador ponta agudo que vai em profundidade. Ele é um cara que constrói jogo. Isso. O Igor Jesus também pode ajudar bastante nesse sentido. Então, assim, a verdade é que a minha expectativa pro Botafogo hoje é ser um time até mais reativo do que nos últimos Eu acho que, além da escalação, a gente está
batendo aqui a escalação, tem também o decorrer do jogo. Porque, com todo respeito ao Carlos Leiria, mas ele mostrou muita dificuldade em leitura de jogos nesse Campeonato Carioca, que ele tá Por isso que eu falo da tentativa ser um ponto positivo. Pois é, a leitura de jogo dele, e, por exemplo, demora até mesmo em mexer na equipe, é algo que me chama a atenção no Botafogo. Então não é só a escalação, é também a leitura de jogo durante a partida. Ô, Vene, e o lado do Flamengo? Você já falou que não tem como cravar aí a escalação, mas tem como você imaginar, mais ou menos? Tem gente voltando, né? Quem é? O Arrascaeta e o De La Cruz voltam. Mas, por exemplo... Você não quer voltar com mais ninguém, não? Mas, por exemplo, o Flamengo não vai ter lateral esquerdo. Os 3 laterais... Ah, que pena. Alexandre lesionado, Vinha lesionado e o Ayrton Lucas poupado. E aí fica a incógnita de quem vai fazer essa função na lateral esquerda, porque ele tem 4 possibilidades. Por que ele não entra? Pode ser também, né? E ele entende da exposição. E outra, ele tá bem fisicamente, tá treinando com os demais jogadores. Seria um bom reforço caseiro. Eu falo ele, gente, é o Felipe Luiz. Mas fala. Ele não pode entrar em campo por motivos óbvios. Ele tem 4 opções. Ou você improvisa o Varela na lateral esquerda, o Danilo, que fazia isso na Juventus, ou até mesmo o Léo Pereira, que já fez isso em outros momentos. Eu vou ser bem... Tem outra alternativa também. Você mudar o esquema, botar 3 zagueiros, seria uma alternativa. Eu vou ser bem sincero, partindo desse princípio... Ele fez isso no ano passado. Ele já fez isso. Eu faria isso de novo, para testar. Você fazendo uma mudança tática, até mesmo pensando no decorrer da temporada. Tendo o Danilo? Pois é, você bota o Danilo no lado direito da zaga, aí você bota... No ano passado ele fez com o Fabrício, o Léo e o Léo Ortiz? E Davi Luiz. Ah, foi o Davi Luiz também. Aí você botaria o Danilo aqui no lado direito da zaga, o Léo Ortiz centralizado e o Léo Pereira do lado esquerdo. Você deixaria o Wesley bem livre para atacar, que é algo que ele sabe fazer muito bem. No lado esquerdo, de repente, o Cebolinha para fazer essa ponta. Enfim, seria uma possibilidade. Fica essa incógnita de quem ele vai colocar nessa função. Eu não consigo cravar, porque a preleção é só no Maracanã. O Felipe Luiz, ele adota essa estratégia, então dificulta o nosso trabalho. Ô, Pedrosa, dá licença só um minutinho. Viu as possibilidades dele? Tem muita gente lá, né? E eu só queria um pontinho. Cara. Só um pontinho. Não, aí Bruno Henrique é poupado, entra Luiz Araújo. Que tá jogando nada também. Que dia é hoje aí no teu telefone? Hoje é dia 12, aniversário de Vene Casagrande. Que dia que fecha a janela? 28? 28, último dia de Inclusive, fevereiro. hoje é dia de craques também. Quem faz aniversário? João Gomes faz aniversário hoje. Um beijo pra João Parabéns Gomes. pra ele. Um beijo pra família dele, que com certeza está assistindo. Beijão. E também Fabrício Bruno, zagueiro que era do Flamengo. mesmo? É o mesmo dia Mesmo que você? dia, exatamente. Vamos olhar essa classificação horrorosa aí, gente. Ai, meu Deus do céu. O que você tá rindo, Vene? Põe na tela aí. Partiu Ô, pra sair. Pedrosa, você que é bom de matemática. Me ajuda a mamãe. O que você quer? Eu quero saber o que eu preciso, cara. O Falta ideal- o que pra mim? o ideal- Falta o Flamengo, falta o Boa Vista, falta o Vasco. É isso? Isso. Faltam 3 jogos, né? O ideal é você contar com os 3 pontos contra o Boa Vista e aí o Botafogo vai a 15. Esse é o problema, você sabe, né? Exato. E aí você tem 2 confrontos diretos, na minha visão, porque, por exemplo, se o Botafogo vence o Flamengo hoje, vai a 15, já passa o Flamengo e passa o Vasco da Gama, além do Sampaio Corrêa. O Botafogo pula de 6º para a 2ª colocação. Agora... O negócio é que tá tudo muito embolado, né? O Botafogo não é nem que... pega o Vasco e vai ser confronto direto. Muito provavelmente, quem vencer a partida entre Vasco e Botafogo vai estar classificado para as quartas de final, para as semifinais do Campeonato Carioca. O ponto talvez o único ponto negativo para o Botafogo é que esse jogo é em São Januário. Então, vai Uma ser dúvida, mesmo, esse jogo Botafogo e Vasco é no meio da Recopa? Alguém sabe dizer? É a A última Recopa rodada. é 20 e 27. Eu consigo o ver Vasco aqui. e Botafogo eu não sei Porque a data. isso É a influencia. última A rodada. Recopa é 20, quinta-feira, 27, quinta-feira. 22, é no meio. É no meio, isso influencia demais. 23. Excelente. Provavelmente o Botafogo será obrigado a poupar, né? Melhor botar o time em reserva. Ah, pode botar, gente. Melhor botar o time reserva, o Vascaíno feliz da vida. Mas é isso, né? A gente vê ali que a botafoguense, a Fernanda, ela não tá nada contente. É um Flamengo, assim, um time espetacular, né? Uma escalação fantástica, é claro. Vai poupar jogadores. O Felipe já falou, né, que não vai lesionar jogador nesse início de temporada. E apesar de, mesmo com esse rodízio, né, o Alexandre Sentiu vai ficar 3 semanas fora. Mas de qualquer forma, é um Flamengo muito qualificado, muito forte. É muito favorito não, vai. É favorito contra o Botafogo. Acho que é na mesma linha do que foi a final da Supercopa de favoritismo, né? O Flamengo é um time mais certinho.
um time que tá fechadinho desde a última temporada, agora vai trazer novos reforços, né, no meio do ano, porém os que estão aí já estão bem entrosados, é um Flamengo que larga na frente dos seus adversários cariocas para o início de 2025. É claro, qualquer novidade voltaremos para trazer para vocês muitas informações, a imprensa do Brasil inteiro segue repercutindo esse grande jogo. Um forte abraço e até logo mais, valeu!